Deixa eu... Pronto. Alguém me ouve? Zé Raimundo me ouve? Boa noite, professor. Boa noite. Você me ouve bem? Tudo bem. Ok. Eu estava desesperado aqui, que eu não estava conseguindo acessar o programa. Só um minutinho. Vou só abrir aqui novamente, né, que deu um problema aqui. Ontem você estava na aula? Senhor? Ontem você estava na aula? Não, não. Ah, tá. Porque ontem eu não consegui entrar, rapaz. O computador deu um problema e eu não consegui entrar. Deixa eu fazer uma pergunta. Você não estava na aula ontem. Não Não. adianta. Para saber se mais alguém entrou. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem baixo. É sério? O áudio está bem baixo. Deixa eu ver se eu colocando aqui o fone de ouvido ele melhora. Está aparecendo a apresentação aí para você, Renan? Senhor? Está aparecendo. Espera aí, vou fazer um teste contigo aí. Melhorou agora a audição? O som? Melhorou. Melhorou quantos por cento? Melhorou uns 40%. Hoje eu estou ótimo. Você está... Sim. Você tá vendo aí tá aparecendo para você a apresentação, o slide? Não, não. Ainda não, né? Não. Eu acho que esse programa poderia ser mais simples, hein? Ou eu sou muito burro, ou... Aí que eu chego lá. Ok, gente. Apareceu agora aí, Raimundo? Agora apareceu. Vamos Tem glorificar de pé. até o comportamento humano. Isso. Você assistiu alguma dessas aulas? Professor, eu assisti há um tempo atrás, eu assisti que teve o senhor deu umas aulas. Essa semana, essas 2 semanas eu não assisti, não. Ah, tá. Então, você está iniciando, né? Mas você assistiu a aula que está disponível no YouTube? Não, não, não cheguei a assistir, não. Ah, é interessante você, né, entrar lá no site da Protec, na página da Protec no YouTube, e tentar assistir essas 2 aulas, né, que foram dadas aí, porque ela fala sobre a psicologia do comportamento humano, né? E nós tratamos sobre alguns temas. Eu não vou discordar aqui todos para você por causa do tempo que nós temos. Mas no slide aí, ó, nós falamos sobre comportamento, né?
psicologia do comportamento humano, falamos sobre o que é o comportamento humano, falamos sobre algumas definições do comportamento humano, tem aí esse triângulo aí, que uma pirâmide, né, um triângulo, pirâmide aí, para dando uma ideia, né, do que seja o que é definir, o que define o comportamento humano. Lógico que isso aí não abarca todas os comportamentos, né? Mas os essenciais que definem como uma pessoa se comporta no trabalho e por aí vai. Falamos também sobre por que compreender o comportamento humano, né? Aí falamos sobre os comportamentos destrutivos e os comportamentos construtivos. Falamos de alguns comportamentos comuns, né? Pessoas que só reclamam, fofoqueiro, atrasado, grosseiro, e por aí vai, folgado, mentiroso. Então, falamos alguma coisa sobre isso. Falamos sobre os benefícios de se entender o comportamento humano, que é os benefícios que você tem de compreender o próximo, né? Compreender o ser humano, as pessoas com quem nós trabalhamos, né? Isso é muito importante. Como vocês estão na área de técnico de segurança do trabalho, é muito importante vocês conhecerem o comportamento do outro ser, né? E aí falamos sobre comportamento nas diferentes fases da vida. E hoje, essa aula de hoje especificamente, iremos tratar de alguns assuntos, né? Entre eles, né, que é o início da aula de hoje, os traumas e os reflexos no comportamento humano. O que você vê, Raimundo? Essa aula de hoje, ela vai ter nós vamos tentar trabalhar com experiência diferente. Eu vou precisar que você, ou se chegar mais alguém aí, que fale alguma coisa. Especificamente mais nessa aula aí. Uma pessoa perguntando aí se vai ter aula, se está tendo aula hoje. Deve estar querendo entrar na aula. Isso, avisa que, se você puder avisar, que eu não estou no grupo, avisa que está começando hoje, o professor avisou que vai começar hoje 20 horas. E ontem meu computador deu problema. Certo, eu vou ver aqui se eu aviso aqui. Responde aí para ele, por favor. Posso? Posso, Raimundo? Pode falar, tô mandando aqui a mensagem. Ah, tá. Então, nesse slide aí, o que é que você vê aí? Você vê uma cabeça, né? Com o nome traumas, né? Um perfil de uma pessoa e umas engrenagens, né? E o texto, o enunciado fala os traumas e os reflexos no comportamento humano. Você poderia, em pouquíssimas palavras, falar o que você entende sobre isso aí, só olhando essa figura? Existem traumas e essas engrenagens? Sobre trauma, eu vejo mais em relação ao trauma, algum problema, assim, vamos supor, em tratamento de um funcionário ao outro, entendeu? Pode causar um trauma às pessoas, certo? Até pela maneira mesmo do nosso comportamento mesmo, né? E também, como é que diz? Quando a gente passa a ignorar as pessoas no setor de trabalho, a maneira de tratar as pessoas, aí pode criar um trauma nas pessoas, certo? Pelo nosso comportamento também. Entendi.
É interessante o seu posicionamento. Mas vejamos o seguinte, Sim, que só um minutinho aqui. Os traumas do comportamento humano, e aí nós colocamos isso em relação a uma empresa, em relação a uma organização, que se trabalha, que se desenvolve alguma atividade, vejamos que todo esse comportamento humano, que já falamos anteriormente, eles estão ligados, intimamente ligados, com as experiências vividas fora do contexto de trabalho, fora do contexto de organização, né? Você agora, por exemplo, acredito que você esteja em sua casa, correto? certo. Bom, aí eu não sei com quem você mora, tal, mas na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, enquanto jovem lá com poucos anos, 18, 19 anos, tal, você, ou até mesmo com 14, 12 anos, você teve algumas experiências na sua vida. Nós tivemos experiências em nossas vidas que elas estão ligadas intimamente ao seu comportamento hoje. Quem é Raimundo hoje, né? Eu estou citando você, Raimundo, porque só tem aqui eu, você, né? Certo. Então, você é a bola da vez. Então, Raimundo, quem é Raimundo hoje? Quem é você, aluno, hoje? Né? O que é que você, o que é que você está projetando para a sua vida, para o seu futuro? Quem é Raimundo? Você tem quantos anos, Raimundo? Você pode falar? 49. Pronto. Quem é Raimundo quando ele tiver 59 anos? Quem vai ser Raimundo quando ele tiver 59 anos? Entende? Então, tudo isso, hoje, o José Raimundo de hoje, o comportamento dele hoje está diretamente ligado ao comportamento, aos traumas, a forma como ele viveu a infância dele, está tudo diretamente ligado hoje a essa pessoa que é hoje você, ok? Então, buscando essa lógica, buscando esse entendimento, fica fácil a gente, dá para perceber que cada trauma experimentado ele ele influencia, né, diretamente as atitudes de hoje, ok? E isso vale para você lá no seu trabalho, onde você convive, você sozinho, né, o seu comportamento enquanto único, né? Quem é Raimundo quando ele chega lá no ambiente de trabalho dele e quem é Raimundo e quem são aquelas pessoas daquele setor. Não sei se você já teve essa experiência, mas existem setores em empresas, em organizações, né, nas quais trabalhamos, em que tem determinados setores que a gente fala assim, não sei se já aconteceu com você, mas possivelmente sim. Poxa, eu não gosto de ir naquele setor tal, né? Porque as pessoas estão sempre mal-humoradas, porque as pessoas estão sempre de cara feia, ou eu gosto de ir no setor tal, porque lá os caras estão sempre alegres, os caras estão sempre brincando, os cara trabalham se divertindo e tal. Não sei se já aconteceu isso com você, mas Já. isso é pronto. Isso são reflexos de um comportamento humano na coletividade. Mas mas cada uma daquelas pessoas, seja ela naquele ambiente onde as pessoas são mais fechadas, né? Normalmente, quando você chega no setor financeiro, no setor de RH, pelo fato das pessoas não poderem errar, né? Não poderem cometer erro, né? No trabalho, então normalmente elas estão mais focadas ali, mais mais envolvidas com aquele trabalho para não cometer um erro. Aí, de repente, ela está mais fechada. Então, isso é um comportamento pessoal e também coletivo, né? Não sei se você já teve oportunidade, se você já teve algum acidente de carro, já sofreu algum acidente de carro?
Mas já presenciei isso. Já presenciou, né? Eu já sofri um acidente de carro na minha adolescência. Meu pai ensinando minha mãe a dirigir. E aí, minha mãe, no volante, desceu uma ribanceira e caiu dentro de um campo de futebol. E dentro do carro estava meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. E aquela falta quando você está caindo de queda livre, que dá aquele frio, né, no estômago e tal, não tem isso? Igual quando você desce um elevador, que o elevador dá aquela, né, sobe de vez ou desce de vez, que dá aquela falta, né, que dá aquele frio no estômago. Eu até hoje, toda vez que é uma descida assim brusca, que dá aquela sensação de falta de chão que a gente fica, todas as vezes eu lembro do acidente que ocorreu comigo, e minha mãe e meu pai. Denominado trauma, né? Isso. Então, isso é um trauma. Se eu parar assim, é porque eu estou tomando água. Viu? Então, isso foi um trauma que ocorreu na minha adolescência, que até hoje, quando até você vai na pista assim, tá, e aí tem aquela descida assim mais brusca, de repente não tem essa vez que eu não lembro do acidente. Então isso criou um trauma. E assim como foi essa situação comigo, tem pessoas que hoje têm receio de dirigir por causa de um acidente que ocorreu anteriormente, né? Jamil está querendo entrar na aula. Deixa eu ver, Jamil, cadê? Peraí. Não apareceu para mim aqui. Não apareceu para mim. Será que o moço me colocou como... Deixa eu ver se eu consigo falar com eles aqui. Eu não estou, não sei se ele me colocou como... Boa noite, está tendo aula sim. Agora está tem que coisar no link aqui no link da aula de ontem. Não apareceu, não está aparecendo para mim aqui as pessoas que estão querendo entrar. Não sei se ele... Porque não é o professor que está aí, é o professor, acho que é o sobrinho dele. Mas não aparece para mim. Sim. Não está aparecendo para mim. Eu mandei a mensagem aqui para o pessoal. Tem duas pessoas na sala, acho que na sala de espera. Não aparece para mim. Ele não me deu controle. Tá Eduardo Santos e Jamil Lustosa. Eu estou sem o controle. Quero deixar. Deixa eu ver se a pessoa me entende aqui. Eu estou tentando admitir eles aqui. Não está aparecendo para mim. Vamos ver se ele me atende aqui. Tá, entrou. Você admitiu, né? Admitir eles. Pronto, ótimo. Então você fica fazendo isso aí, Raimundo, porque para mim não apareceu. Certo. Boa noite. Boa noite. Pronto. Então você me dá esse apoio aí, viu, Raimundo? Tá ok. Pronto. Show de bola. Então, esses comportamentos, esses traumas e reflexos do comportamento humano que nós estamos analisando aí, então, como eu estava falando, às vezes as pessoas têm traumas da infância e que determinadas coisas não conseguem desenvolver hoje por causa disso.
aí fica ligado diretamente ao comportamento dela hoje enquanto adulto, ok? Então, assim, ó, a experiência de comportamento de uma pessoa, ela também pode servir para que ela passe a prestar atenção nos pequenos detalhes, né? E não se coloque numa situação de vulnerabilidade, que poderia dar chance para que o trauma volte a se repetir. Se você passou por uma situação em que você sofreu um trauma, e hoje esse trauma ele tem relevância no seu comportamento enquanto adulto, você se coloca sempre numa situação de defesa para não deixar aquela situação ocorrer. Como eu estou te falando, jamais eu vou ensinar alguém a dirigir no lugar que eu imagine que tem pelo menos um meio-fio mais alto ou mais baixo, justamente por causa dessa situação que eu passei, que eu tive lá na minha adolescência, né? Então, assim, quando nós vimos que havia uma situação, quando acontece, infelizmente, né? Acontece, graças a Deus, tem diminuído muito a questão de acidente envolvendo aeronaves, né? Então, quando acontece um acidente que envolve uma aeronave, e que, infelizmente, as pessoas, pouquíssimas são as situações em que há sobreviventes, isso coletivamente cria um medo, né? Cria um medo coletivo de que das pessoas andarem de avião, né? Então, veja que aí causa um trauma coletivo sem você ter participado da situação. E aí passa a ser, como dizer, uma referência para a sua atitude enquanto ser humano em determinadas situações. Uma explosão, né? Eu já acompanhei uma explosão, e teve uma explosão, teve um incêndio na refinaria lá no Rio de Janeiro, na refinaria Duque de Caxias. E era assim uma temperatura absurda, aquele local em chamas, uma temperatura absurda. Mas só para você ter ideia, estávamos a uma distância assim, talvez de uns 300, 400 metros do local, e parecia que a gente estava próximo, né, do local em chamas. Só para você ter ideia o nível que era. Então, aquilo, quem com certeza esteve presente no momento daquele acidente ou da erradicação daquele incêndio, ele lembra daquilo até hoje, com certeza, cria mecanismos nele, isso em casa, no trabalho, para que ele não se envolva mais nessas situações, né? Então, quando tratamos ainda desses sentimentos, né, desses diversos sentimentos que chegam na vida da gente, né, que nos acompanham, que todos vocês, todos nós que estamos aqui nessa aula, que estamos participando dessa aula, e os que irão assistir, né, essa aula posteriormente, todos nós vivenciamos traumas em nossas vidas. E esses traumas, se eles não são bem tratados, se eles não são cuidados, você passa a ter comportamentos, estamos falando de trabalho, você passa a ter comportamentos no seu trabalho, no seu desenvolvimento laboral, que você às vezes não percebe que você está agindo daquele jeito, que de repente esteja causando algum desânimo em alguém, ok? Então, a partir desses eventos, né, traumatizantes que passamos, que vivenciamos, são a partir deles também, que passamos a ter condutas
né, que podem mudar padrões de pessoas, né, de uma maneira individual ou de uma maneira coletiva. Ou seja, aquilo que você vivenciou no passado, ele pode estar diretamente ligado à conduta que você dá para aquele grupo de pessoas que você faz parte. Não sei se vocês estão me compreendendo, mas assim, quando você faz parte de um grupo e que você tem uma oportunidade, se você não for líder, se você for o líder, melhor ainda, mas que você tem a oportunidade de falar alguma coisa, deixa eu tomar água aqui, de falar alguma coisa que venha mudar características daquele grupo em relação à segurança, né? Que estamos falando de segurança também, em relação à segurança, em relação ao comportamento no dia a dia, o comportamento de tratar uma pessoa, tratar a outra, um colega, tratar o outro. E você, com as suas experiências, com as nossas experiências que tivemos no passado, enquanto crianças, adolescentes, jovens, adultos, pais, mães, podemos ajudar, né? Você não pode... Uma coisa interessante é que você não pode usar desses traumas que você teve no passado, né? Se você consegue identificar algum deles, ou alguns deles, se você não pode pegar esse trauma e usar dele para se colocar como vítima, por exemplo, né? Você ser aquela pessoa vítima, vítima da situação, ser aquela pessoa coitadinha, né? Não era nem para estar falando isso aqui, mas vamos lá, né? Vamos dar seguimento ao baile aí. Você não pode, você como líder, porque um técnico de segurança ele é um líder, né? Independente de quem estiver, independente de onde ele for, ele é um líder. Independente da empresa, ele é um líder. E, como líder, ele pode pegar o que ele já vivenciou na vida íntima dele, na vida lá de família e tudo, de trabalho, de amizade, e colocar de uma forma positiva dentro daquele ambiente para poder ajudar pessoas a mudarem os comportamentos dela. Às vezes às vezes tem pessoas que precisam de um empurrão, né? Outros precisam de um empurrão até mais forte para poder mudar determinadas atitudes enquanto elas vivem de uma forma coletiva. Só para vocês terem ideia, ontem eu saí para andar de bicicleta, eu, minha esposa e mais um casal e um outro amigo nosso. Então, 2 casais e uma outra pessoa. E, como eu já, dentre as pessoas que estavam andando de bicicleta, eu era aqui desse grupo, né? Eu era a pessoa que tinha mais experiência em relação à bicicleta. Aí eu fui falar com a pessoa para ajudar ela a trocar de marcha no momento certo, a subir uma ladeira, tal, a forma como ela tinha que fazer. E ela simplesmente olhou para mim e disse assim: não, eu aprendi a passar marcha ontem. Não precisa ser me ensinar, eu aprendi a passar marcha ontem. Aí, aquilo ali, aquela reação, aquele comportamento dela, aquilo ali tem um histórico. Se a gente olhar assim, você diz assim, poxa, mas ela foi grossa. Ela não é a questão dela ter sido grossa. Ali o comportamento dela, baseado em, vou usar o termo trauma, porque estamos falando de trauma, esse comportamento dela enquanto pessoa, isso, para ela, pode ter sido assim, uma atitude normal, para uma outra pessoa que está de fora, talvez não, para quem recebeu, também não. Isso aí é resultado de um comportamento de trauma, de uma convivência, como ela já foi tratada, de que forma as experiências que ela já viveu. Então, nós precisamos mudar essa situação.
Eu poderia simplesmente pegar minha bicicleta e partir na frente e deixar lá. Mas eu insisti, voltei. Quando chegou, foi subir na ladeira, eu voltei e disse, fulano, a senhora quer que eu te oriente como a senhora vai subir essa ladeira aqui sem fazer esforço, né? A melhor forma que a senhora tem para subir. Ela, então tá. Aí foi que eu fui falando que ela conseguiu subir a ladeira. Então, podemos entender que os nossos comportamentos, eles precisam ser mudados. Eu vou precisar dar uma acelerada, que eu parei muito aqui nessa situação. Vamos lá? Então, alguma pergunta por enquanto? Bom, eita, tem alguém aí? Estou escutando. Ah, tá. Então, deixa eu ver. O comportamento humano no ambiente de trabalho, né? Acabamos falando, né? Adiantando já esse assunto, mas, de qualquer forma, o comportamento humano no ambiente de trabalho, lógico, na fase adulta, né? Está ligado diretamente ao universo profissional e os desafios que ele, o ambiente de trabalho, oferece, ok? Então, temos que aprender nos comportar dentro da lógica de uma organização e balizarmos, ou seja, você pesar, né, as nossas ações, as suas ações, de acordo com o que é ou não aceito naquele ambiente de trabalho. Você pode falar alto, ser uma pessoa que tem uma característica de falar alto. Não, isso você fala alto. Mas se você for trabalhar em um determinado ambiente de trabalho, por exemplo, você vai trabalhar você vai entrar no escritório, você fala alto. Normalmente você fala alto, mas você vai entrar no ambiente de escritório e as pessoas estão trabalhando com cálculos, né, na área financeira, por exemplo, e a pessoa está focada ali para não errar e tal, não sei o quê. Você não pode chegar falando alto da mesma forma. Então, você tem que mudar o seu comportamento dentro do ambiente em que ele é aceito ou não, ok? Mas, ainda, podemos buscar o desenvolvimento desse comportamento, né? Dentro da sua própria maneira de agir. Dentro da sua própria maneira de agir, para você conseguir, dentro do ambiente de trabalho, ser aquela pessoa que não vai ser. Eu digo assim, você tem que ser positivamente diferente, mas você não pode ser o diferente que vai atrapalhar o comportamento da coletividade. A não ser que você tenha você esteja designado a mudar comportamentos. Por exemplo, se você você vai trabalhar como técnico de segurança naquela determinada empresa, mas eu vou logo te avisando que lá as pessoas não gostam de andar calçadas, as pessoas não gostam de usar capacete, não gostam de usar luva, ninguém gosta, né? E se você for trabalhar no ambiente de construção civil, a situação ainda é bem pior, né? Porque você chega num ambiente de construção civil, aí tem pessoas lá de toda classe, de toda idade, né? E que diz, olha para você, que está começando agora, né? Ou não, olha para você e diz assim, eu faço isso já há 30 anos, dessa forma, nunca me aconteceu nada. Como é que você consegue mudar uma cabeça de uma pessoa dessa? Ok? Então, o seu comportamento, nós estamos falando agora do comportamento daquela pessoa que está lá no trabalho, que já trabalha lá há 30 anos fazendo daquele mesmo jeito, e eu me referi a quem trabalha na construção civil, não que nos outros setores, no setor até de escritório também, né, não tenha situações que precise que as pessoas mudem de comportamento. Mas, como é que você vai, fazer com que essas pessoas entendam que elas precisam mudar?
ok? E isso depende muito do seu comportamento, né? Quando você sair, quando você entrar naquele ambiente de trabalho, você tem que se transformar. Você não vai deixar de ser a pessoa que você é. Eu não estou mandando você, não estou dizendo com isso que, deixa eu ver o nome das pessoas que estão aqui. Deixa eu ver. José Raimundo, Eduardo e Jamil. Então, Raimundo, Eduardo, Jamil, eles não vão deixar de. Ah, mas aqui ele é diferente, mas diferente de que jeito? Ele é diferente no comportamento dele no trabalho. É como se, para você atuar, você que tivesse que vestir uma roupa de super-homem, né? A gente vê aqui nos filmes de super-homem, ele voa de qualquer jeito, mas a gente nunca viu, pelo menos eu nunca vi, ele voando nos filmes que eu já assisti. Alguma coisa caiu. Eu nunca vi o super-homem voando de calça, jeans e camisa, né? Quando ele está lá no meio das pessoas lá. Então, ele tem sempre que tirar aquela roupa dele, né? Aquela cueca por cima da calça dele, para poder voar. Aí ele se transforma para ele poder fazer aquilo que é dele. Então, o técnico de segurança do trabalho, ele tem que se transformar, né? Ele tem que, todos os dias, haver uma transformação, principalmente do comportamento dele, para que ele possa exercer o trabalho dele da melhor forma possível, porque não é simplesmente exercer o trabalho dele. Ele está cuidando para que aquela pessoa que está ali, exercendo aquela função, possa voltar para casa íntegro, né? Sem acidente, sem... às vezes a pessoa que trabalha, que está lá, ela não entende isso. Chama aí, rapaz, vem aquele cara chato, vem aquela técnica de segurança chata. Mas não é. Eles não entendem que você está preservando a saúde, a integridade física dele, eles não entendem isso. Para que eles voltem para casa da mesma forma como saíram para trabalhar. Então, é uma luta que vocês vão ter, ou vocês têm, diariamente em relação a isso. No, no, aqui outro termo, os estudos sobre o comportamento nas organizações. Veja que vocês estiverem observando aí o slide, você vai ver que existem várias pessoas, 2, 4, 6, 8 pessoas aí, né, e diversas engrenagens de tamanhos diferentes. Nenhuma dessas engrenagens é mais importante do que a outra. Você pode olhar aquela engrenagem maior ali, em que tem duas pessoas movimentando ela, né? Como sendo a mais importante, mas não é, né? Cada engrenagem dessa, ela vamos entender que seja um comportamento dentro de uma organização de trabalho, de uma organização empresarial. Então, cada comportamento desse aí, cada engrenagem dessa, ela tem uma função específica, né? E essa função dessa engrenagem aí, ela está diretamente ligada ao comportamento, né, de cada ser humano, né? Quando existe, falando ainda dos estudos sobre o comportamento nas organizações, a o recurso humano dentro de uma empresa, ela não existe por acaso, né? Não precisamos de ter um recurso humano para que possa pegar a carteira de trabalho de todo mundo, assinar e devolver para eles, pontuar, né? Fazer os cálculos de quem veio trabalhar, quem faltou, quem fez hora extra para pagar. Não é somente isso. Não é somente isso, né? A, a, o recurso humano dentro da empresa, ele tem uma função bem específica em relação ao comportamento das pessoas. Por exemplo,
o recurso humano, ele, ele costuma existir para estabelecer padrões, né, de comportamentos e fazer o gerenciamento do ser humano de forma a garantir que a empresa e os colaboradores estejam satisfeitos. Quando diz assim, a empresa Natal, a empresa deu uma cesta de Natal, né? Todo mundo fica feliz. Então, a empresa passa a ser, poxa, a minha empresa deu uma cesta de Natal. Qual foi a cesta de Natal que a sua empresa deu? A minha empresa deu um peru, deu um vinho, um champanhe, né? Um champanhe, e deu um panetone. Ah, foi? Poxa, que legal. A minha empresa... Aí você acha aquilo que foi o máximo. Poxa, ganhei um vinho, ganhei um peru e ganhei um panetone. Poxa, perfeito, minha cesta de Natal. Aí vem outro, de outra empresa, e diz, rapaz, eu recebi uma cesta lá que eu tive que ir de carro para buscar. Você já começa a achar que a sua cesta não presta, né? Você recebeu com alegria, mas quando você vê a do outro, a do vizinho, né, da outra empresa, ele teve que ir de carro para buscar, você começa a achar que a sua cesta de Natal não presta, né? E aí você começa a achar que a empresa não está satisfazendo as suas necessidades, quando não é verdade. Quando não é verdade. A empresa, ela normalmente, né, eu estou falando de uma organização que se preocupa com o bem-estar do funcionário, através isso tudo a partir do RH, né, ela tem a função de garantir que os funcionários, colaboradores, todas as pessoas de uma forma geral, elas estejam satisfeitas dentro do exercício da função dela, ok? Então, quando se fala de estudos, podemos dizer que existem, né, alguns perfis, podemos definir alguns perfis de atuação de acordo com a característica de cada indivíduo, né? Dentro dessa sistemática de organizacional dentro da empresa, existem, deixa eu mudar aqui o nosso slide. Existem os comportamentos nas organizações dentro desses estudos, né, organizacional, temos esse tipo de comportamento. O catalisador. O que é o catalisador? Essencialmente, é aquela pessoa criativa, aquela pessoa motivada por reconhecimento, né? E ela tem aquele perfil dinâmico, tipo, nós vamos limpar aquela área, né? Alguém, o chefe ou o líder da equipe, disse assim, olha, hoje, antes de terminar o nosso expediente, nós vamos limpar aquela área ali. A pessoa que tem esse aspecto de catalisador, o que é que ele faz? Quando falou limpar, ele já vai logo providenciar. Daqui a pouco ele chega com a vassoura, chega com pano, chega com um apanhador de lixo, né? Onde vai segregar aquele material, né? Que foi limpo ali. Então, ele tem esse perfil de dinamismo, né? E isso você vai encontrar em qualquer empresa que trabalhe mais de 10, 20 pessoas, né? Aí você vai encontrar aquele controlador, são aquelas pessoas focadas em resultados. Está sempre buscando realização, né? E ele está sempre criticando, né? Aí nós voltamos, né, para algumas aulas anteriores, talvez a primeira foi a primeira aula, não lembro se foi a primeira ou a segunda, mas falamos sobre as críticas construtivas e críticas destrutivas, né? E então a pessoa que é focada em resultados, né, e que busca sempre realizações e age de maneira crítica, ela é aquela pessoa controladora, ela tá preocupada assim que essas engrenagens aqui elas funcionem da melhor maneira,
né? Nem que seja necessário, você vê que tem uma mulher, que está aqui no nosso desenho, atrás dessa engrenagem maior, tem uma mulher que ela está com uma pessoa, um homem, sobre os ombros dela, e ela segurando ele. Ou seja, independente de que seja, ou da forma como ele esteja atuando, uma pessoa sempre ela é essencial na vida do outro dentro de uma organização, dentro de um comportamento de uma organização, de um trabalho, ok? Então, não existe aquele, eu sou melhor, né? Não, o seu trabalho, ele é importante para você, mas ele é importante também para o outro. Assim como o outro que antecedeu a você, ele é importante para o seu desenvolvimento do seu trabalho. E por aí vai. Então, cria essa engrenagem. Aí tem aquela pessoa que é o apoiador, privilegia os relacionamentos e valoriza muito o convívio harmônico. Ou seja, é aquela pessoa que... Aniversário de Raimundo, né? Usar Raimundo. Aniversário de Raimundo. É aquela pessoa que lembra, é aquela pessoa que vai, não, vai fazer vamos fazer um bolo, vamos fazer uma surpresa, vamos fazer um café da manhã, vamos sair no final do dia, tal. Essa é a pessoa, né? Ela gosta desse comportamento, ela tem esse comportamento dentro da organização. E isso tudo é importante. E tem o analítico, né? Apegado às normas e aos procedimentos, busca estabilidade e segurança. Isso aqui, ó, veja que você, como técnico de segurança, você precisa você precisa ter todos esses 4 comportamentos. Você precisa ser aquela pessoa dinâmica, você precisa ser aquela pessoa criativa, você precisa estar focado em resultado. Qual o seu resultado? Acidente zero. É só isso, né? Qual o resultado do técnico de segurança? Qual o foco do técnico de segurança? Bom, o meu foco, como técnico de segurança, é garantir que, ao final do mês, tenha acidente zero. Então, você é essa pessoa, né? Você é a pessoa que... Você tem que ter esse. Veja que você precisa ter isso. Você precisa ser o apoiador, ser aquela pessoa que está valorizando ali. Não, amigo, não faça isso não. Fulano, você pode ajudar, mesmo que não seja o seu trabalho como técnico, mas você procura fazer essa convivência harmônica, né? E, lógico, mais do que tudo, apegado às normas e aos procedimentos, buscando estabilidade e segurança. Você tem que ser essa pessoa. Você não pode esperar que o seu outro colega técnico de segurança faça, quase eu derrubo um pouco, que você faça, que ele busque, que ele cuide das normas, que ele cuide da segurança. Não, é sua função também, né? E pense assim, pense dessa forma, esse comportamento de segurança, né? De olhar as normas, ver os procedimentos, ele é mais meu do que de qualquer pessoa. Ainda que você tenha um chefe, não, mas ele é mais seu do que de qualquer outra pessoa. Sabe por quê? Porque é você que vai dar conta de si. Você está ajudando outra pessoa para que ela volte para casa íntegra, mas você vai dar conta de si, né? Você também tem que cuidar de você mesmo. E se todos tivessem esse comportamento dentro de uma empresa, talvez nem houvesse a necessidade de um técnico de segurança, porque todos estariam pensando de igual maneira, apegado às normas, né, os procedimentos e buscando essa estabilidade e segurança. Ok? Vejamos aí os comportamentos positivos e negativos no ambiente corporativo. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Né? Vocês não precisam me responder, por causa do tempo que nós temos. Né? Eu só vou ultrapassar o tempo um pouquinho, viu, gente? Só para a gente finalizar essas questões aqui. Eu quero contar com a paciência de vocês.
dentro desses comportamentos aqui, é importante você ter identificado quem é você aqui, nesses quatro, nesses quatro comportamentos. Quem é você? Você, lógico, você pode ter mais de um comportamento desse. Você pode ser aquela pessoa assim, poxa, eu sou assim, eu sou o apoiador, mas eu preciso também ser analítico. Eu preciso também ter crítica. Eu preciso ser catalisador, mas eu sou o apoiador. Pronto. Ok? Então, descubra quem é você, né, numa organização relacionada ao comportamento, quem é você nisso aí. Ok? Então, dentro desse, já que você, eu acredito que você tenha, né, ou você que está agora assistindo a aula, ou você que vai assistir a aula posteriormente, eu acredito que você identifique, tenha conseguido identificar qual o perfil, né, qual o seu perfil nessa organização, né, nesse ambiente corporativo. Independente da resposta, existem alguns outros, né, comportamentos que são encarados de forma positiva no ambiente corporativo. Eles demonstram um profissional interessado e sempre são bem-vindos, né, para quem deseja se destacar. E aí podemos conhecer alguns desses comportamentos, né? Que é a percepção aguçada. O que é percepção aguçada? É aquela pessoa que mantém a sua percepção, né, aguçada, e ela está sempre pronta para identificar qualquer resultado fora do normal, ou qualquer outra situação que venha exigir uma atenção específica, né? É, é importante que tenha essa pessoa, que tenha essa percepção assim aflorada, né? Igual quando você, por exemplo, eu falo com minha mulher, com minha filha, quando elas andam nas ruas, eu digo, olha, andem 10, 20 metros e olhem para trás. Ande 10, 20 metros, olhe para trás novamente, né? Se você vai atravessar uma praça, olhe para trás. Vê quem está ali atrás de você. Se você aí mude de rota, quando você olhar para trás, se você vê a mesma pessoa novamente, você já tem que ter uma percepção diferenciada. Oh, aquela pessoa estava atrás de mim há 20 metros atrás. Já andei 40 metros, a pessoa continua atrás de mim, aí você tem que mudar a rota, né? Entrar em alguma loja, ver se a pessoa vai atrás de você. Então, isso é uma percepção aguçada, isso eu ensino para minha mulher e para minha filha, né? Tem que ter, dentro desse comportamento, tem que ter esse tipo de pessoa que possa identificar soluções pontuais, né? Mais do que ser uma pessoa que identifica os problemas, você, técnico de segurança, principalmente, você tem que estar pronto a oferecer soluções. Você não pode ser aquela pessoa que só vive conforme o tempero dos outros, usar essa situação assim, né? Você tem que aprender a cozinhar e fazer o seu tempero, né? Você tem que aprender, você tem que identificar os problemas, você tem que identificar as soluções. Não seja aquela pessoa, quando você levar um problema para alguém, isso no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua escola, em família. Quando você levar um problema para alguém, não pare e sente e espere a pessoa dar a solução. Não. Leve o problema, mas diga, olha, tem esse problema, mas eu uma sugestão minha, isso poderia ser feito assim, assim, dessa forma. Aí a pessoa vai dizer, poxa, legal, gostei, ou vai dizer, não, quando acontece isso, nós fazemos dessa outra forma. Pronto, beleza. Mas você não levou apenas o problema, você conduziu também, você opinou pela solução. Isso fez o quê? Está fazendo de você uma pessoa diferenciada no ambiente de trabalho. Essa aula, assim, essa aula de comportamento, eu acho ela muito, muito importante, né? E, infelizmente, tem poucas pessoas que estão participando, mas você que não assistiu às outras aulas, eu acho interessante que você dê uma olhada, né? É curto, tem 1 hora,
você pode até dar uma acelerada, assistir numa velocidade maior, mas é interessante. E se você pegar alguns gatilhos que nós falamos aí sobre... Oi, está todo mundo me ouvindo? Eu acho que eu estou sozinho, sabe? Estou sim, professor. Ah, tá. Olha que eu acho que eu estou sozinho, né? Então, se você conseguir identificar alguns gatilhos, você, com certeza, eu falo isso com experiência, você vai se destacar diante dos demais, seja em que área for que você venha trabalhar, ou que você já esteja trabalhando. Seja na área técnico de segurança, seja você soldador, vigilante, seja você professor, médico, advogado, seja o que for, né? Se você pegar algum desses gatilhos, você vai fazer a coisa ser diferente, né? Então, identificar soluções, você tem que mostrar esse caminho, o melhor caminho a ser seguido, ok? Aí, só que o que acontece? Quando você é aquela pessoa que está sempre levando um problema, mas paralelo, você já chega com a solução, depois esse cara... Aí tem muita gente que vai criar uma antipatia sua, né? Porque vai ter aquela pessoa que só leva os problemas. Você leva o problema e apresenta já a solução. Ou já apresenta o problema solucionado, que é um bônus melhor ainda. Você chega com o seu chefe e diz: olha, chefia, aconteceu tal problema lá na área, ou lá no meu setor, seja lá qual for. Aconteceu tal problema. Aí ele vai ficar, né, foi mesmo, mas não se preocupe. Eu procurei, eu fiz isso, já resolvi. Eu só estou te apresentando para você saber o que foi que ocorreu. Com certeza, ele vai bater palmas para você, né? Então, tem também as atitudes, né? Essas atitudes. O que são essas atitudes, né? As pequenas atitudes do dia a dia, ela conta sempre positivamente. Atitudes positivas. Lembrando que estamos falando de comportamento, uma situação positiva dentro de uma organização, né? Por exemplo, se você chega num belo dia, você vai... ninguém está esperando, você faz um bolo, né? Ou você passa na padaria e compra um bolo, sem ninguém estar esperando. Pessoal, que eu trouxe aqui para a gente tomar um cafezinho. Ou você vai ter você vai ser diferente. Você não vai estar puxando o saco de ninguém, não é isso, né? Mas você vai estar ajudando. Você pode ajudar um outro. Você terminou a sua atividade, ajude o outro lá na atividade que ele possa estar precisando, né? Seja sempre aquela pessoa solícita, né, em poder ajudar. Lembre-se, estamos falando de comportamento e que estamos falando para você ter um comportamento que possa fazer a diferença. Um comportamento organizacional. Cada empresa tem as suas próprias regras e normas de conduta, né? Então, entender esse conjunto de especificações nos ajuda no contexto coletivo, a melhorar a maneira, né, de convivência ali e melhorar o bom desempenho profissional. E para você não ser, né, o bom, como é que eu vou dizer, em relação ao comportamento organizacional, para você demonstrar sempre um bom desempenho como profissional, né? Aquela pessoa que tem sempre aquele comportamento de deixar as coisas sempre organizadas. E aí voltamos nas atitudes, voltamos aí na identificação, né, de soluções, voltamos na percepção aguçada. Então, veja que desses comportamentos ele sobrevive sozinho.
né? Ele precisa ter um amparo dos outros comportamentos. Se você não tiver, você tem, é isso mesmo que eu estou falando, você tem que aprender a desenvolver eles, para que você se torne uma pessoa melhor, para que você seja um melhor funcionário, para que você seja um melhor colega de trabalho, para que você seja um melhor pai, um melhor filho, uma melhor esposa, um melhor tudo, né? Você precisa ter intrinsecamente esse comportamento, né? Ok? Você precisa ser criativo também. Ok? Você precisa ter criatividade. A pessoa que não tem criatividade, a pessoa não consegue identificar soluções. A pessoa que não tem criatividade, ela não consegue visualizar uma possível causa de acidente, né, que pode ocorrer com determinadas atitudes, com determinados comportamentos de profissionais dentro de uma área. E, rapaz, aí acontece o acidente. Poxa, rapaz, eu nem pensei. Quantas vezes acontece alguma coisa, né, dentro de sua casa, ou do seu trabalho, tal, e você diz assim, poxa, se eu tivesse pensado nisso antes, né, isso não teria acontecido. Ok, se você não tivesse pensado, perfeito, não teria acontecido. Mas se você tivesse analisado a situação, com as possibilidades que poderia ocorrer, será que você não teria sido, não é um adivinho, não, mas sim, será que você não teria sido aquela pessoa que ajudou as coisas a mudarem? Será que você não seria uma pessoa diferente? Será que você não seria uma pessoa que teria um comportamento totalmente diferenciado, a ponto de poder evitar que determinados acidentes ocorram, determinadas pessoas venham a sofrer algum mal, né? Você tem que ter a percepção, isso falamos na primeira aula, eu falei aqui, que você tem que identificar de que forma o cara chegou para trabalhar. Como assim identificar a forma como ele chegou para trabalhar? Isso. Identificar se ele está mal-humorado, se ele é aquela pessoa que está sempre brincando, né? E naquele dia ele não está brincando. Opa, alguma coisa está acontecendo. Fulano está sempre, e Paulo está sempre brincando. E hoje Paulo tá quieto na dele. Terminou aquele DDS, terminou aquele momento. Chama Paulo no cantinho lá. E aí, Paulo, tudo bem? Como é que está a família? E aí, Paulo, como é que está seus filhos? Está tudo tranquilo? A esposa? Né? Como é que está? Está tudo tranquilo? Está tudo bem? Não, está tudo bem. É porque eu me aborreci em casa com meu filho. Meu filho não está legal, está doente. Minha esposa teve que levar ele no médico, eu estou preocupado, tal, não sei o quê. Pronto, de repente, você, como uma pessoa que teve essa percepção aguçada, você que já buscou uma solução, você que tem possibilidade de tomar atitudes, você, de repente, chama Paulo, chama o chefe de Paulo, ou melhor, deixa Paulo lá em stand-by, né? Ok, ele não precisa saber, né, do que você vai fazer, mas você pode, de repente, chamar o chefe dele e dizer, fulano, vamos olhar direito, eu queria te pedir uma coisa, Paulo está com esse problema, o filho dele foi para o hospital, eu estou dando um exemplo, lógico, né, querido? Paulo, o filho dele foi para o hospital, a mulher dele está sozinha, eu sei que a gente precisa dele aqui, mas é melhor a gente precisar dele aqui e podermos contar com ele bem do que colocar ele na área e ele se acidentar. Será que teria possibilidade de liberar ele só para acompanhar o filho dele com a esposa dele lá no médico? Ou, de repente, o chefe, né? Eu estou falando coisas assim, pontuais, coisas que podem acontecer. De repente, o chefe dele é aquele cara, gente boa, boa praça, vai dizer, rapaz, eu vou falar com ele. Aí chama Paulo, Paulo, o que está acontecendo? Não, meu filho está doente. Não, Paulo, você está liberado, pode ir para casa.
não vou cortar seu dia, não. Você traz só um atestado que tem que pegar no RH, né? Já vou deixar o RH ciente e tal. Pronto. Você, no outro dia, você vai ter um Paulo totalmente diferente. Um Paulo que vai abraçar a empresa. Quebrei o copo. Eu sabia que ia quebrar esse copo. Você vai ter um Paulo totalmente diferente. Então, na nossa conclusão, já para finalizar, está tudo escrito aí, né? Mas eu vou ler para a gente finalizar. Então, como você deve ter reparado, entender o comportamento humano não é algo exatamente simples, pois envolve inúmeras variáveis, né? O seu comportamento, ele envolve inúmeras variáveis. Ele envolve a forma como você viveu, a forma como você foi criado, a forma como você trabalha, o que você comeu hoje, o que você comeu ontem, né? Se você dormiu bem, se você não dormiu bem, se você bebe, se você fuma, tudo isso envolve o entender do comportamento humano. Então, você tem que olhar tudo em todos de uma forma diferente. Faça esse teste amanhã, né? Escolha uma pessoa específica no ambiente que você vai estar amanhã, né? E durante 1 hora e meia, observe o comportamento daquela pessoa. E você vai descobrir coisas assim que talvez você nunca pensou que pudesse descobrir de uma pessoa, ok? Ainda assim, mesmo que você não escolha seguir como um estudioso da área, é importante ter noções mínimas do que, de por que agimos, como agimos diante da vida. Ou seja, você não precisa ser um especialista, né, na área de psicologia para entender o comportamento humano, entender o que cada pessoa faz e como faz, porque faz. Isso aí não é o seu trabalho. Mas você, enquanto técnico de segurança do trabalho, é importante, né, você entender essas mínimas coisas que nós falamos aqui, que foi falado aqui, né? Só precisa que se você busque essas aulas anteriores, são só 2 aulas anteriores, para você entender como funcionam, né, melhor. Você vê assim, ó, as variáveis que fazem parte da estrutura daquela determinada pessoa, né? Isso é também entender um pouco de quem somos no mundo, né? Individualmente também vale fazer essa reflexão e olhar para dentro de si. Você olhar para dentro de você. Poxa, quem é Paulo? Quem é Paulo? Você olhar no espelho. Faça um exercício. Você pode fazer esse exercício hoje. Assim que terminar a aula, você pode fazer esse exercício. Pegue um espelho, né, na sua casa aí, e cole seu nariz com o seu nariz no espelho, né? Cole o seu nariz com o nariz do reflexo no espelho. Quando você colar o seu nariz com o nariz, abra bem os olhos e olhe dentro dos seus olhos. Olhe dentro dos seus olhos e veja quem é você. Analise quem é você. Depois que você fizer isso, que você olhar dentro dos seus olhos, não olhe assim. Por exemplo, no meu quarto tem um espelho que tem 2 metros e uns 2,20 m aquele espelho, né, no meu quarto. Uns 3, 6, deve ter 1 metro de largura ele, por 2 e pouco de altura. Fica no guarda-roupa. Então, você olha, encosta o rosto no espelho, olha dentro dos seus olhos, é bom ter uma boa luz no ambiente que você vai estar. Olha dentro dos seus olhos, depois você vai se afastando aos poucos. Aí você vai ver o seu rosto, né? O seu rosto por completo, né? E analise. Oi, tá vendo aí? Analise o seu rosto. E aí você vai olhar. Eduardo vai olhar para ele. Ele olhou dentro dos olhos, né? Raimundo vai olhar dentro dos olhos, Jamil vai olhar dentro dos olhos dele. Cada um dentro dos seus olhos, né? Parecendo até Tiririca falando.
E aí você vai se afastando um pouco. Quando você se afastar, que você só vê o seu rosto, analise o seu rosto. Não estou mandando analisar se é feio, se é bonito, se está gordo, se está magro. Não. Mas você olhou dentro dos seus olhos, analise dentro do rosto, dentro daquela pessoa que está ali no reflexo. Afaste mais um pouco e olhe da cintura para cima dela. Depois afaste mais um pouco até você ver por completo aquela pessoa, né? Quem é aquela pessoa? Aquela pessoa do outro lado ali do espelho. Aquela pessoa é você. É daquele jeito que as pessoas te veem. Então, o que precisa mudar dentro daquele conceito de como as pessoas estão me vendo? É dessa forma que você tem que ver. Ok? Deixa eu ver. O que foi que eu fiz, gente? Fiz mais um negócio. Já estamos finalizando, queridos. Né? Saiu o slide aí? Professor, aqui eu não estou vendo nada. Entendeu? Também não estou vendo, não, professor. Oh, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Não sei, a gente está escutando aqui. E, professor, quando der Será que cancelou? 9h20, eu vou ter que me ausentar. Viu? Não, eu já estou finalizando. Já É. estou finalizando. É 1 minuto, estou finalizando. Eu só Eu pedi também tenho dificuldade, não enxerguei nada aqui. Apareceu agora? Não. Bom, Não apareceu? Eu preparei até o caderno aqui, mas só fiquei copiando algumas coisas que você falou mesmo. É sério, por que não falaram antes, gente? porque a gente Não estava tá- escutando. A aula está interessante, está escutando, né? Mas não está aparecendo nada para vocês aí? Não? No meu tem aqui coisa aqui, reiniciar slide. A apresentação do slide. Apareceu? Assim, agora entrou Agora ambiente. apareceu. Se vocês disserem que eu sou burro, eu vou brigar com vocês. Acho que foi eu aqui clicando, que eu dei uma pausa aqui. Mas, poxa, me perdoem. Né? Eu vou... Fiquei triste agora. Mas, assim, eu vou falar com o professor, vou passar para ele esse slide, e aí ele disponibiliza para vocês. Ok? Tá Fica ok. melhor. Porque aí até nem na... Como é que diz? Na filmagem? gravação vai aparecer. Ok? Mas tudo isso que eu falei está aí. Ó. Então, na nossa conclusão, será que os seus comportamentos representam quem você gostaria de ser? Né? Então, fica o questionamento e também a oportunidade de sempre desenvolver novas competências e evoluir. Falamos isso a aula inteira. Né? Aproveite para deixar seu comentário abaixo, né? Lógico que não vai ter nesse caso aí, contribuindo com o assunto a partir de suas opiniões. Protec. Então, amados, vocês têm, eu falei 21 e 19, dia 21 e 26 vai precisar sair, é a hora que eu vou finalizar. Nós temos a oportunidade de mudar todos os dias. Todos os dias você tem a oportunidade de ser uma pessoa diferente, de ser um Jamil diferente, um Eduardo diferente, um Raimundo diferente, um Paulo diferente. Todos os dias nós temos essa oportunidade. Abrace esse dia, abrace o dia de manhã com uma perspectiva diferente. Né? Abrace esse dia de amanhã com um olhar diferente. Né? E você vai ver e você vai fazer a diferença na vida das pessoas. Ok? 21 horas e 20 minutos. Estamos encerrados. Tá bom, meus amigos? Professor, e a próxima aula vai ser que dia agora? E horário? Eu estou encerrando minha aula hoje. Foram 3 aulas. Aí é com o pessoal lá do Protec. Okay? Com o senhor encerra hoje, mas vai ser, no caso, outro professor agora, né? No caso. Isso. Aí eu não sei mais. Eu não sei qual será a próxima aula. Ok? Mas deve ser quarta-feira normal, né? Possivelmente quarta-feira. Entendi. Tá certo? Okay. Peço desculpas Não, aí se eu não conseguir alcançar determinadas expectativas de vocês.
mas lembre-se que toda mudança, ela não tem que vir de fora para dentro. Ela começa de dentro para fora, de dentro de você para o ambiente externo. Ok, queridos? Tá ok. Deus abençoe vocês. E o que precisar, estamos aí, estamos juntos. Eu vou passar esse slide para o professor, para ele poder passar para o grupo aí, tá bem? Tá ok. Que Deus Tá dê uma bom. boa noite. Amém. Desculpe aí Boa noite, professor. os meus erros aí na hora de apresentar o slide. Próxima vez, reclame. Professor, não está aparecendo nada aqui. Pode ficar calado. Isso aí é um comportamento também, viu? Vocês não podem se conformar com as coisas que apresentam para vocês. Eu estou apresentando Mas, aqui assim, e o slide parou. Professor, o slide parou. teve algumas coisas que o senhor falou aí que eu peguei também, que o senhor falou sobre a cesta de Natal, essas coisas. Eu estava falando isso com o Wilson hoje. Eu falei, Wilson, que eu fiquei sabendo que o governo está dando cesta de Natal. Eu não retorno a isso, porque isso incentiva até que evita acidente, alegra mais os funcionários. E Perfeitamente. eu escutei, gostei muito do que você falou aí. Tá bom. Então, queridos, até a próxima. Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, filho de vocês, quem tiver filho, os pais de vocês, quem tiver pai. E, se precisar, estamos aí, ok? Dou por encerrada a aula. Tá, uma boa noite.